Olá, pessoal. Continuando a nossa apresentação. Nesses slides sequentes, eu vou falar sobre a preparação de amostras e o utilizado na espectroscopia de infravermelho. Ok? Então, aqui começamos com a preparação das amostras. Então, se você tem uma amostra líquida, então elas são análises na forma de filme, de película. A gota do líquido apertada entre placas de cloreto, formando uma camada de 0,01 milímetro de espessura em IT em soluções. Se a amostra é sólida, elas são dissolvidas e examinadas, né? As que são insolúveis, você pode triturar com brometo de potássio, fazendo uma pastilha, prensa, né? Aí forma e para você colocar no porta-amostra do espectrômetro. E se for uma amostra, ela se expande dentro de uma célula. Então aqui nós temos um almofariz e um pistilo, que é para a amostra, né? Esse aqui é feito de ágata, é caríssimo, mas o de ágata é o melhor porque o porcelana fica às vezes pregando no pistilo. Você tem uma prensa manual fazer as pastilhas, tem os cristais de pó de KBR, o molde evacuável para pastilhamento, para os galhos. Aqui são alguns dos instrumentos utilizados na preparação das amostras. Então aqui, no item A, você tem uma almofariz de ágata com o pistilo, onde a amostra será triturada. No item B, você tem um suporte universal para fixação de janelas retangulares. C, partes polidas de haletos alcalinos. D, pedaço de celulose, porção da amostra do almofariz, após a obtenção da dispersão. E tem a espátula, aplicação da amostra, o almofariz, né, para trituração, e o papel de clínica. Aqui você tem, né, a pessoa que vai fazer a medida, ele está colocando o pó com espátula no almofariz, né, para a trituração. Geralmente são utilizados de 100 a 150 miligramas da amostra. Você tem que ter cuidado para que a amostra esteja seca, né, a fim de evitar danos às janelas, porque elas são feitas de haletos alcalinos. Então, use o sistema de vácuo ou uma estufa, caso necessite secar a amostra. No segundo caso, o uso da estufa, tem que tomar o cuidado da amostra não sofra decomposição térmica. Aqui ele já está triturando a amostra, né? E ficar com uma aparência muito fofa e lustrosa, não pode ter pedaços grandes, senão fica para a medida, o espectro não vai sair bacana. Aqui fazendo o uso do pedaço de celulose, né? Para retirar cuidadosamente a parte da dispersão contida no almofariz, deposita o material no centro das janelas de uma das. Depois, cubra a emulsão com a segunda janela e vai prensar suavemente contra a outra, né? De modo que formar um filme. Aí já está pronto, aperta com as porcas, né? Suporte universal, também cuidadosamente, e a espectrômetro, você abre aquela tampinha azul, e essa parte aqui escura é onde você vai colocar a universal. Aqui é o porta-amostra. E quando você fechar isso aqui, você já pode fazer a sua análise e o feixe vai ser de um lado para o outro. Tá legal? Então, os instrumentos classificados, nós temos os dispersivos, que são os mais antigos, são feixes simples e feixe duplo, e os não dispersivos, que atualmente a gente usa o FTIR, né? Em vez dele usar feixe simples, ele usa o interferômetro. Tá? Então, esse FTIR chama-se espectroscopia de infravermelho, por transformada de Fourier.
O que é isso? Em vez de irradiar sequencialmente a amostra com diferentes comprimentos de ondas, a F tem que você recolher todos os dados espectrais, né, de uma só vez. Tá? Para isso, o utilizador necessita de uma fonte de luz contínua para sobre uma vasta gama de comprimentos de onda de infravermelho. Então, a luz infravermelha atravessa o fenômeno chamado interferômetro de Michelson, né, sendo depois corrigida a amostra. Isso produz um interferograma, um sinal bruto que representa a intensidade da luz em função da posição. Este sinal necessita, primeiramente, de ser processado pela transformada de Fourier, que é uma ferramenta matemática, para produzir o gráfico de infravermelho mais familiar de intensidade em um número de ondas. Daí o nome é F e R. O que é a transformada de Fourier? É uma técnica, uma ferramenta matemática de separação de formas de ondas com diferentes frequências que se sobrepõem, né? Porque a gente utiliza a técnica. A aquisição de espectro FTR é muito mais rápida do que os instrumentos dispersivos convencionais, porque os espectros demonstram um sinal ruído significativamente superior, e uma vez que a escala do comprimento de onda é calibrada com um laser altamente preciso, os espectros possuem uma precisão de comprimento de onda bastante mais elevada. E eles ficam mais elegantes, né? Realizada essa medição, isso depende da amostra de que deve ser realizada. Uma amostra sólida, você tritura ela com KBR, né, transforma ela numa pastilha. A amostra pode ser afinada e colocada numa janela KBR. Já os líquidos são diretamente medidos ou diluídos, que pode ser no Joule, né, ou essa preparação está atualmente a ser substituída por microscopia FTIR, nós chamamos de ATR. É uma técnica também não destrutiva e adequada de sólidos líquidos nos seus estados atuais. Vamos ver o que é esse ATR. ATR significa fracção total atenuada e tornou-se a técnica padrão para a medição de espectros FTIR. Você chega no laboratório para fazer a sua análise, né? Se você for falar com o técnico, ele quer que eu faça em ATR, aí você vai dizer sim ou não. Então, a luz infravermelha, só, um cristal de um determinado material, diamante, pode ser selenite material ou um cristal germânico. De forma que esse peixe é totalmente refletido no interior desse processo de reflexão. A radiação penetra na amostra com uma profundidade muito mas suficiente para fornecer informações a respeito da composição química da amostra. Né? Na ilustração, né? O feixe incide no cristal, depois ele se reflete, detectou, e ali está a amostra. Né? Por exemplo, está aqui, ó. Está aqui um acessório total atenuado de selenete de zinco. Você tem ali um cristalzinho, então você coloca a sua amostra naquele buraquinho ali, ó. Aí pressiona suavemente, se pique aqui no equipamento, né? Depois você fecha e ali ele já está pronto, né? Para você fazer a sua análise. Legal? ATR. Você usa o ATR em material sólido ou líquido, orgânico. Basta pegar a sua amostra e colocá-la em cima do cristal. Não há necessidade de cortar e parar. Tá? Então, nas últimas décadas, a técnica de ATR tornou-se padrão na espectroscopia de infravermelho. Aqui eu tenho um espectro, onde no eixo das ordenadas eu tenho, né? E no eixo das abscissas eu tenho a frequência. Então aqui eu tenho várias bandas estreitas, algumas compridas, né? Por exemplo, CH3, o CH, tá? Isso aqui é um espectro de infravermelho, né? Foi feito em ATR. Então, inicialmente a fonte, né? Até a fonte de luz, vai a depois sai um interferograma e atinge a amostra, aí depois vai para o detector, né? Depois para o computador, e aí no seu computador você obtém o seu espectro para a análise. Aqui você tem
um espectro do polietileno, de infravermelho, fracas, linhas fortes, linhas médias, né? Então, você tem aqui em torno de 2.800 centímetros a menos 1, né? 2.923 centímetros a menos 1, nós temos duas bandas, que são bandas compridas e não muito estreitas. A 107 é uma banda bem fininha, ó, feitinho, tá? Aí você tem que classificar essas bandas. Depois de você fazer o fit, né, um softwarezinho chamado PicFit, ou Fit para essas bandas. Depois que você classifica essas bandas, aí você vai num banco de dados, né, e vai ver que tipo de ligação são essas aqui. Tá? Aí lembre-se que são 3 regiões, né, dos espectros. A região do fingerprint, a região dos grupos funcionais e a região dos materiais aromáticos. Aqui é só para ilustrar, é um equipamento da Bruker para medidas de infravermelho, tá? E o inspector está aqui o seu notebook, seu computadorzinho, para você ver a análise dos espectros. Aqui é só para ilustrar outro equipamento, um Tensor 27, também da Bruker. Tá? Tem um porta-amostras, ó, onde você vai colocar o seu suporte, porta-inversório, e você vai colocar o seu material para análise. O feixe sai de um lado para o outro. Quais são as vantagens da espectroscopia FTIR? É uma técnica não destrutiva, alta velocidade de análise, alta resolução espectral, alta sensibilidade, precisão e exatidão em relação ao comprimento de onda, melhoria na razão sinal-ruído, a amostra fica apoiada com a radiação. A resolução não é determinada pelo tamanho do feixe, mas pelas viagens móvel e o número dos dados recolhidos durante a viagem. Em vez de um monocromador, a gente utiliza um interferômetro para medir as frequências múltiplas simultaneamente, produzindo um que é recalculado usando algoritmos complexos, né, que é a transformada de Fourier, para dar o espectro original. Tá legal aí? Bom, a gente sabe que quando você vai fazer uma pesquisa de material, uma técnica só não pode determinar a estrutura, né? Alguns sinais podem ser difíceis. Indica normalmente o grupo funcional, aqui são as limitações. A ausência de sinal é prova de que o grupo funcional não está presente, ou seja, ele não é vermelho. A correspondência entre dois espectros de infravermelho indica que os compostos são os mesmos, são as limitações e as vantagens. Então, muito obrigado a todos e os agradecimentos aos órgãos de fomento, que é a Universidade Federal do Cariri, que é a Nibiorim.